Vamos lá, vamos receber com muito carinho a nossa palestrante, que é contadora e CEO da 10 Contabilidade Digital, fundadora da maior comunidade de contadoras e empreendedoras do Brasil e mentora de carreiras e negócios contábeis. Com vocês, Maiara Jungues. Palmas, por favor. Bom dia, gente! Bom dia! Que prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que muitos de vocês abriram mão de muitas coisas, tiveram que se esforçar para estar aqui nesse evento. E vocês são muito sortudos, hein? Porque, por experiência própria, eu sei que quando a gente participa de um evento, a gente escuta uma palestra, às vezes uma frase pode mudar a nossa carreira, pode mudar toda a nossa história. Então, eu quero propor que vocês olhem aí para o colega do lado, olha para o contador que está aí do teu lado e fala para ele assim, ó, tu é um sortudo. É isso aí, gente. Mas assim, a sorte, ela não é ganhar na Mega Sena. Não, a sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. A oportunidade apareceu para vocês e vocês disseram, sim, eu quero estar lá. Sim, eu quero participar desse evento, eu vou dar meu jeito. Então, tudo na minha carreira foi assim também. Quando eu vi a oportunidade, eu disse, eu também quero, eu vou dar meu jeito. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o empreendedorismo e a contabilidade. Porque eles andam juntos. Não tem como, né, gente? Nós que trabalhamos com empresas, a gente não pensar dessa forma. Quando a gente tem um cliente, quando a gente trabalha num escritório, quando a gente trabalha numa empresa, existe empreendedorismo, existe empresas. Existe um empreendedor que começou um negócio. Então, sempre a contabilidade e o empreendedorismo vão andar juntos. E nós, como contadores, quanto mais a gente conhecer sobre esse universo, mais a gente consegue ajudar os nossos clientes, as empresas que a gente trabalha. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E olha só, quantos de vocês conhecem alguém que abriu uma empresa nos últimos tempos? Aposto, isso aí, ó, aposto que muita gente conhece. Por quê? Hoje em dia, né, cada vez mais o empreendedorismo ele está em alta. Então, muitas pessoas estão abrindo suas empresas. A gente tem o MEI, né, que a gente sabe que tem aí milhões de empreendedores. No Brasil, hoje, a gente já tem mais de 20 milhões de empresas. Então, assim, é muita empresa, lógico, contando os MEIs, mas, assim, é uma empresa a cada 10 pessoas. Então, com certeza, vocês conhecem alguém, com certeza, vocês vão viver com pessoas empreendedoras, vai fazer parte da vida de vocês. E aí, gente... O que significa para vocês empreender? Pensem um pouquinho. O que significa para vocês? Talvez, para algumas pessoas, significa uma escolha, uma opção, uma oportunidade. Para algumas pessoas, pode ser uma loucura. Pode ser que é coisa de doido. Mas, para mim, era um sonho. Para mim, desde que eu me conheço por gente... eu sonho em ter o meu escritório. Eu tinha esse sonho. Só que tinha um problema. Eu não tinha condições para isso. Eu mal tinha condições de fazer uma faculdade. Eu tinha muita vontade. Eu tinha muito desejo. Eu não sabia como, mas eu ia dar um jeito de ter o meu escritório. Era o meu sonho. E eu tenho uma crença de que todo mundo merece realizar os seus sonhos. Então, eu ia realizar o meu. Como que começou esse desejo? Como que começou essa vontade? Começou com meu pai. Como muitos de vocês, né, a gente tem aí na família contadores.
E eu tive também na minha família contadores. Então, eu tive essa influência desde pequena, quando tinham aquelas calculadoras ali que o meu pai levava para casa, quando elas estragavam no escritório, para mim brincar. Então, a minha brincadeira era brincar de escritório. Eu pegava as calculadoras e brincava de trabalhar no escritório. Aquelas folhas, daquelas impressoras matriciais, tudo isso era a minha brincadeira. Então, desde criança, eu tinha esse desejo no meu coração e eu ia dar um jeito de fazer ele. Quando eu me formei, né, eu não sabia muita coisa sobre empreendedorismo, eu mal sabia sobre contabilidade. Infelizmente, né, eu não consegui me aprofundar tanto quanto eu gostaria. E quando eu me formei, eu pensei, como eu vou fazer isso? Bom, eu fui atrás, eu pedi ajuda para todos os contadores que eu conhecia. Eu realmente fui do zero. O que eu fiz? Eu construí uma sede, construí um escritório. Esse foi o meu primeiro escritório. Fiz uma inauguração maravilhosa. Chamei minha família, os amigos, chamei todo mundo para a inauguração do meu escritório. Só que eu não tinha conhecimento, né? Eu tinha vontade, mas eu não tinha o conhecimento necessário. E aí eu abri um escritório e eu pensei, quando eu abrir meu escritório, os clientes vão começar a vir. Porém, eles não vieram. Eu abri o escritório, eu pensei, pronto, abri um escritório, coloquei uma plaquinha na frente, vai começar a vir clientes. Não veio. Não veio clientes. Passou 3, passou 4 meses, as contas estavam chegando, aluguel para pagar, as despesas, e não estava entrando receita. Pouquíssimos, né? Um gato pingado. E aí eu pensei, poxa vida, e agora, será que o meu sonho não vai se realizar? Será que eu não vou conseguir dar orgulho para minha família? Será que eu não vou conseguir realizar? Eu queria dar esse orgulho para eles, né? Quando eu liguei para o meu pai, no dia que eu fui desfazer a sociedade, fui encerrar o escritório, eu liguei para o meu pai, tentando não chorar, né? E pedi a opinião dele, o que ele achava. E aí ele disse, filha, tu ainda é muito nova, né? Estuda mais um pouco, trabalha mais um pouco numa empresa, tu vai ter tempo. E aí, naquele momento, eu não aguentei, comecei a chorar, né? Porque eu queria muito pertencer àquele grupo da minha família, eu queria dar esse orgulho para eles. E aí, eu decidi, então, que era hora de fechar, que daquela forma não tinha dado certo. E aqui foi um momento em que eu realmente coloquei em dúvida a minha capacidade. Eu pensei, meu Deus, será que não vai dar certo? E aí eu fiquei um tempo, né, em casa, sem trabalhar, tentando me recompor, vendo o que eu ia fazer da minha vida. Bom, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Comecei a estudar sobre o que uma empresa precisa. Não é só o conhecimento técnico, não é só saber fechar um balancete, não é só saber calcular a folha. Para ser empreendedor, você tem que saber outras coisas que eu não tinha me atentado. Então, eu pensei, sou contadora, formei, posso atuar? Posso. Mas, para mim conseguir clientes, para mim conseguir crescer, eu precisava de outras coisas. Então, né, eu recoloquei a cabeça no lugar e pensei, eu vou tentar de novo. Deu errado? Deu. Mas, eu vou tentar de novo, porque eu tenho um sonho, eu tenho que realizar meu sonho. E aí, assim foi. Então, eu recomecei no meu home office, né? Em 2018 para 2019, ali, eu comecei no meu home office. Então, não faz tanto tempo, né? Eu sou jovem ainda. Então, assim, essa carreira, ela começou há pouco tempo. Mas, né, dentro de mim, ela já existe há muitos anos. Então, eu recomecei no meu home office, devagarinho. Comecei a aprender as coisas que eu precisava. E aí sim eu consegui refazer o meu escritório. Só que foi totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Eu imaginava que eu ia ter minha sede, que as pessoas iam vir no meu escritório e que eu ia ter meu escritório. Não foi bem assim.
né? Eu tive 2 sociedades que não deram certo, eu tinha o sonho de ter sociedade, não consegui naquele momento com aquelas sócias que apareceram no meu caminho. Então, assim, vai surgir dificuldades. Se você pensa em empreender, saiba que não vai ser fácil. Você tem que querer no fundo do seu coração. Você vai ter que ter uma vontade fora do normal. Você vai ter que ter um desejo muito forte. Só que se você tiver esse desejo, você vai conseguir. Se você não desistir quando as coisas ficarem difíceis, você vai conseguir. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu sonho. Ninguém vai acreditar. Ninguém acreditou nisso daqui. Só eu. Quando deu errado, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que falar para todo mundo que deu errado. Mas eu falei, ergui a cabeça e fui de novo. Porque eu sabia o que eu queria para mim. Eu queria ter uma vida melhor. Eu sabia que o empreendedorismo poderia me proporcionar uma vida melhor. Eu sabia que o que eu buscava para a minha vida, eu não ia conseguir ter onde eu estava. Então, só eu posso fazer por mim, né, o que eu quero. E aí, depois disso, eu recomecei o meu escritório totalmente diferente. E aí eu comecei a compartilhar nas redes sociais. Comecei a compartilhar minha rotina, comecei a compartilhar as minhas dificuldades. E aí, nisso, surgiram as contadoras. As contadoras que começaram a me acompanhar e começaram a me perguntar, Maiara, como que tu fez? Eu também tenho essa vontade de empreender, eu também tenho esse sonho, mas parece impossível. E aí foi um tempo nisso, até que, então, a gente criou, sim, uma comunidade de contadoras que também empreendem. Porque as mulheres podem, sim, empreender, todos nós temos o nosso lugar. As mulheres têm o nosso lugar, os homens têm o seu lugar, e todos nós juntos formamos a contabilidade. Só que parecia impossível uma mulher começar a empreender do nada, sem estrutura, sem apoio, sem indicação, sem nada. Mas a gente está aí provando que é possível, sim. Então, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que ninguém começa grande e tudo é evolução. Talvez você não vai começar com o melhor escritório. Talvez você não vai começar como aquele empreendedor, aquele empresário que já está há 20 anos no mercado. Você não vai. E está tudo bem. Você não precisa começar igual a ele. E quando ele começou, ele também passou perrengue. Você vai passar. Só que você não pode se comparar com as pessoas erradas e você não pode achar que é impossível só porque você está olhando para uma empresa que tem 10, 20 anos na tua frente. Então, o que você tem que fazer é confiar na tua intuição, confiar na tua vontade, no teu sonho, porque é isso que vai fazer você conseguir realizar. É possível, sim, começar a empreender com poucos recursos. Não é fácil, mas é possível. Tem que querer de verdade. E aí, gente, no fim, né, depois de tudo isso, deu certo. Então, hoje eu tenho meu escritório, hoje eu tenho a minha sede física, hoje eu tenho a minha sócia que eu tanto sonhava. E eu também tenho hoje muito mais do que eu imaginava. Se alguém me dissesse que eu ia ter uma comunidade com milhares de alunas, com milhares de seguidores, se alguém falasse isso, eu não ia acreditar. Eu ia dizer, tá doido? Não, não é possível. Eu só quero ter o meu escritório. Mas a gente pode realizar muito mais coisas. A gente, às vezes, sonha pequeno. Às vezes, a gente acha que uma coisa vai ser suficiente. Mas, quando acontece, a gente vê que a gente pode realizar ainda mais. Então, hoje a gente tem a comunidade, está lá no cantinho esquerdo, ó. Deixa eu voltar aqui. A gente tem a nossa comunidade, a gente tem canal no YouTube, a gente tem aula toda semana sobre algum assunto de empreendedorismo. Tem o Instagram, quem não me acompanha, entra lá que você vai ver que tem muito conteúdo de contabilidade. Eu realmente respiro contabilidade e eu sou muito orgulhosa disso. Eu sou muito feliz em poder exercer essa profissão que me foi passada, né, da minha família e que hoje eu, como o Samir estava usando a camiseta aqui, eu tenho orgulho de ser contadora. Eu tenho orgulho de estar num evento aqui com tantos contadores que fazem parte, né, do nosso presente, vão fazer parte do futuro. E guardem essa frase, gente. Todo mundo merece realizar os seus sonhos. Não, você não é diferente. Não é porque alguém realizou que você não pode realizar.
Todos nós podemos sim realizar os nossos sonhos, independente de onde a gente veio. Não tem isso, desde que você queira. E o que foi o diferencial que me fez sair lá daquele escritório falido para um escritório de sucesso, com uma comunidade, com clientes, com tudo que tinha direito? Foi isso aqui, ó. Foi entender que eu não posso ser apenas contadora. Se eu for somente contadora, eu não vou conseguir ser empreendedora. Uma empreendedora precisa ter habilidades complementares à contabilidade. Que eu elenquei aqui as 4 principais que eu considero, que é vendas, marketing, um atendimento digital e também gestão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque isso aqui, gente, vocês vão precisar, se vocês quiserem, algum dia, empreender na contabilidade. E além disso, eu quero falar para vocês uma coisa. Quem trabalha em empresas, quem é SLT, trabalha num escritório, eu quero falar para vocês o seguinte: vocês estão com uma oportunidade de ouro na mão de vocês. Vocês podem atuar nessa empresa e vocês podem dar o seu melhor. Vocês podem atuar como se essa empresa já fosse de vocês. Se essa empresa fosse de vocês, o que vocês fariam? Qual a sugestão você daria? Qual é aquela tarefa que ninguém está fazendo, que você não se coloca à disposição para fazer? Gente, quando eu trabalhava num escritório, tinha que imprimir aqueles livros diários. Alguém já imprimiu aqueles livros diários, gente? Já, né? Vocês sabem que é triste. É triste imprimir aquilo. E quando a nossa gerente pediu para alguém fazer esse serviço, ninguém quis fazer, né? Todo mundo fugiu, porque ninguém queria fazer aquilo. Mas a Maiarinha foi lá e disse: eu quero fazer. Eu quero aprender isso aqui. Tudo, gente, tudo que tinha oportunidade, lá estava eu. Se tinha uma vaga para qualquer coisa, eu dava um jeito de aprender. Eu pegava as empresas mais difíceis, lucro real, exportação, o que viesse não me interessava, eu queria aprender. E assim foi durante a minha trajetória. Então, durante a minha trajetória, eu aprendi muito sobre contabilidade, sobre fiscal. Essa parte, assim, para mim, fichinha, porque durante a minha graduação, né, eu fui trabalhando e fui pegando experiência. Então, você que trabalha hoje numa empresa, você está fazendo o seu melhor? Ou você está lá só cumprindo o horário? Você está se disponibilizando, fazendo algo extra? Você está realmente fazendo aquilo como se fosse para você? Esse é o pensamento que você tem que ter se você quer um dia ter o seu negócio. Porque assim você começa a conhecer um escritório, começa a conhecer os problemas que tem no escritório, você começa a realmente ter uma visão de dono. Quando chegavam os clientes lá na recepção, eu queria atender. Eu não podia, lógico, porque tem hierarquia, os analistas que faziam esse atendimento. Mas, por mim, eu estava lá atendendo o cliente. Tinha nervosismo, eu ficava preocupada? Sim, mas eu fazia, porque eu dava o meu melhor. E isso me fez ter resultados muito bons. Então, quando eu me formei, eu era analista, já tinha um salário muito bom. Tive que abrir mão de muitas coisas para empreender. Tive que recomeçar do zero. Tive que aprender coisas que eu não tinha aprendido. Por exemplo, uma abertura de empresa eu nunca tinha feito. Mas eu sabia que eu podia aprender. Então, assim foi. E coisas que eu tive que aprender depois, né, foram essas 4 coisas aqui. Então, vendas, gente. Contador não é muito fã de vendas. A gente é fã de ficar no computador, trabalhando certinho, bonitinho. Mas, quando a gente é empreendedor, a gente tem que vender. Vender o nosso peixe, vender nosso trabalho. E o nosso trabalho somos nós mesmos. Então, a gente tem que se vender. É muito difícil. Para mim, foi muito difícil no começo. Mas, tudo, gente, que a gente se dedica, que a gente vai lá, faz um curso, faz alguma coisa, a gente aprende. É assim com tudo na vida. Se vocês quiserem aprender a patinar, vocês vão se inscrever numa escola, vocês vão fazer as aulas e vocês vão aprender. É assim em tudo na vida. Então, eu aprendi, né? E sem vendas, a empresa ela não consegue cumprir o seu papel. Qual que é o papel de uma empresa? Gerar lucro, gerar trabalho, né? Gerar resultados. Se você não vender, você não vai ter clientes. Se você não tem clientes, você não tem um escritório. Então, vendas, você vai ter que trabalhar desde
do momento que você quiser ser empreendedor, certo? Toda empresa precisa vender de forma passiva e ativa. Passiva todo mundo sabe, né? Esperar indicações. Maravilha, vamos esperar a indicação de cliente. Muito bom, adoro receber indicação. Mas se eu ficar só esperando a indicação, eu vou ficar refém de algo que não depende de mim, né? Eu vou ficar ali esperando algo que eu não sei se vai vir e aí não me adianta. Então, vender de forma ativa é você ter realmente um processo de vendas, você procurar captar clientes novos, você participar de eventos de empreendedorismo, você estar onde os teus clientes estão. E também o marketing ajuda muito nisso. Então, saibam que se vocês quiserem ter um escritório, começando hoje, provavelmente você vai ter que sim fazer marketing. Marketing nas redes sociais, marketing no Google, marketing pode ser na tua cidade, com outdoor, você vai ter que fazer. Então, isso daí foi uma coisa que para mim foi muito importante, que me fez ter muito mais visibilidade, que me fez ter contatos, né, com o Brasil todo, que me fez ter uma contabilidade digital, onde eu atendo clientes do Brasil todo, tenho clientes de todo o Brasil. Conseguimos fazer tudo de forma digital. E como que eu consigo esses clientes? Como que eu, lá no Sul, vou conseguir um cliente lá de Pernambuco? Como? Através do marketing, através da presença nas redes sociais, através de anúncios, através de uma forma digital que eu consiga chegar neles. Então, o marketing vai ser muito importante. E, gente, qual que é a tendência? A tendência é que só aumente. O marketing digital, as redes sociais, o digital não vai acabar. A gente está nessa era e cada vez vai ficar mais digital. Por isso que a gente adora estar aqui, todo mundo junto, porque hoje em dia tudo é cada vez mais digital e vai continuar assim. Então, quem quer, né, quem pensa em fazer um nome, em ter um escritório, tem que trabalhar marketing, tá? Ter uma presença, fazer análise dos dados, né? Não é só postar qualquer coisa e esperar que vai dar resultado. Ah, postei um post e ninguém curtiu. Gente, tem que analisar resultados, tem que ter estratégia, tá? O marketing, ele vai ser um setor da empresa. Você tem o setor de DP, o fiscal, o contábil, você vai ter o comercial, você vai ter o marketing, você vai ter o financeiro. Você vai ter todos os setores de uma empresa. Não dá para a gente pensar só em DP, fiscal e contábil. A gente tem que ter essa visão global. Fazer network com empreendedores é muito importante. Aqui a gente está fazendo um networking fantástico com contadores. Agora, imagina você participar de um evento desses para empreendedores, que sejam de áreas totalmente diferentes. Quantas pessoas você não vai conhecer, quantas pessoas não vão conhecer o teu trabalho e quantas pessoas não podem virar teus clientes. Então, o networking, ele é muito importante. Além disso, a gente tem hoje a contabilidade digital, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar. E como que funciona? A gente é muito mais simples, né, do que parece. Hoje em dia, cada vez está mais disseminado. Então, com a contabilidade digital, os processos totalmente digitais, o atendimento digital, a presença digital, você consegue ter uma amplitude muito maior de clientes. Então, a gente não fica só pensando, poxa, será que na minha cidade tem espaço para mais um escritório? Não interessa. Você não vai atuar só na tua cidade. Você vai atuar no Brasil todo. E quando a gente vai para esse ponto, a gente vê que não existe concorrência. E por isso que também é um dos lemas da nossa comunidade. A gente não se vê como concorrentes porque existem clientes infinitos. O Brasil é enorme. Todo dia tem alguém querendo abrir uma empresa. E todo dia tem alguém precisando de um contador. Então, a sua tarefa é encontrar essas pessoas. Fazer com que essas pessoas te encontrem. Fazer com que elas vejam o teu perfil, com que elas te conheçam e queiram contratar os teus serviços. Independente de que estado ela esteja. Porque a gente consegue atender todos os estados.
E também uma coisa muito importante, que claro, a necessidade vem com o tempo, quanto maior for o teu escritório, mais você vai precisar de gestão. Ela é, gente, fundamental, tá? Porque quando começa a chegar os primeiros clientes, primeira dificuldade é conseguir os primeiros clientes. A segunda dificuldade é saber como organizar isso. Como tornar isso escalável, como conseguir crescer, como conseguir ser estruturado, sem surtar, né, sem ficar enlouquecido trabalhando. A gente sabe que contadores às vezes trabalham muito e não é o objetivo de quem começa a empreender, né? A gente realmente busca uma vida melhor. Então, ter uma gestão, estudar sobre esse tema, entender como que funciona para gerir uma empresa. Os processos, os setores, as demandas, as prioridades, o que é urgente, o que não é, como que vai atender o cliente, como que não vai, qual contrato que vai fazer. Tudo isso é um processo e vai evoluindo. Lógico que quem começa sozinho não vai conseguir fazer tudo de início. Vai ir evoluindo aos poucos e está tudo bem. Comigo também foi assim. Quando chega, então, a hora de contratar um funcionário, gente, é maravilhoso, mas também é sofrido. Quando eu estava trabalhando, né, sozinha, eu estava começando no meu home office, e ali por um ano, mais ou menos, eu precisava contratar alguém, porque eu não dava mais conta de atender. E aí, foi muito difícil, porque eu tinha que sair do meu home office, eu tinha que pagar um salário, eu tinha que arcar com mais despesas. Então, essa parte é uma parte que também é difícil, mas cada um vai ter que passar por ela. Então, quanto mais você conseguir estudar sobre esse tema, quanto mais você conseguir se desenvolver, melhor é. Porque tem contadores, né, não é uma crítica, é somente uma constatação. Tem contadores que começam um escritório, eles têm um escritório e eles trabalham no escritório assim, o tempo todo, né? Eles não têm vida, eles vivem para o escritório. Eles agem da mesma forma que o funcionário age. Ele não age como dono. Ele não pensa em gestão, ele não pensa em evoluir, ele não pensa em crescer. Ele está só ali fazendo operacional. Então, não é uma crítica, não entendam dessa forma, é uma forma e que eu discordo, particularmente, né? Eu não comecei a empreender para ficar trabalhando o tempo todo no operacional. Então, sair do operacional é uma dificuldade. Por quê? No operacional, a gente está na nossa zona de conforto. A gente está ali fazendo o que a gente gosta, o que a gente sabe, beleza. Mas sair dele é difícil. É difícil, a gente tem que sair da zona de conforto, mas é assim que o escritório vai crescer. É através desse olhar de dono. Olhar para o teu negócio como dono dele, não como funcionário. Você, como dono, você vai definir para que rumo que esse escritório vai. Se ele vai seguir um rumo de uma contabilidade digital, se ele vai seguir um rumo de uma contabilidade consultiva, se ele vai abrir um outro negócio em paralelo. Como que esse escritório vai crescer? Ele vai crescer? Isso só o dono vai poder responder. Os funcionários não vão poder fazer isso pelo dono, não tem como. Então, quem é dono tem que ter postura de dono. E aqui na gestão a gente consegue perceber isso e a gente consegue trabalhar. Um bom líder, gente, ele vai formar uma boa equipe, né? Uma equipe que seja capaz de ter as demandas cumpridas, que também consiga ter resultado, que também consiga ter um retorno, que também se sinta valorizado. Mas, gente, aliás, todo mundo merece realizar os seus sonhos, todo mundo. Então, saibam que, se você tem esse sonho, você trabalha o tempo que você precisa trabalhar, você seja o melhor funcionário daquele escritório. Você seja aquele funcionário que o dono vai olhar e vai pensar, meu Deus, como eu queria ter essa guria como minha sócia. Porque, gente, lembra que eu mostrei a foto da minha sócia? Pois é, ela foi a primeira funcionária que eu contratei. Eu contratei ela, a gente trabalhou por 1 ano juntas, e aí eu vi, ela tem potencial. Ela pega junto, ela não tem problema com ela. Se eu pedir para ela fazer outra coisa, ela faz. E aí eu disse, não, ela tem algo especial. E aí eu chamei ela para ser minha sócia. Então, mesmo na empresa que vocês estão, mesmo no escritório que vocês trabalham, existem oportunidades. Só que você tem que dar o seu melhor. Se ela tivesse
agido de qualquer forma, não desse valor, não fizesse nada além do que é pedido, vocês acham que eu ia ter chamado ela para ser minha sócia? Não, né? A gente vai valorizar aquelas pessoas que fazem mais do que é pedido. Sejam essa pessoa, seja a pessoa que está ali, que se coloca à disposição, que se oferece para fazer as coisas. Não importa que não é o teu setor. Eu tenho um nojo de gente que fica aí brigando para ver quem é que tem que fazer tal coisa. Gente, faça, não fica reclamando. Quem reclama não prospera. Se você ficar reclamando, se você ficar nesse pensamento, você vai ficar sempre onde você está. E eu acredito que todo mundo tem a sua ambição, todo mundo tem a sua vontade de crescer. Então, se você quer crescer, se você quer ter os resultados, faça por merecer. Faça mais do que os outros estão fazendo, faça além. Isso vai fazer você se destacar. Nas fases do empreendedorismo que eu passei por essas daqui, ó. Pelo menos 5, né? E ainda vão vir outras, porque na verdade eu tenho um escritório aí há 3 anos. Então, vai vir outras fases com certeza. Mas tem a fase da eu presa. Tem a fase onde a gente faz tudo sozinho, né? Faz todos os processos, atende cliente, vai buscar cliente, vai ter essa fase, tá? Quem está começando agora, que não herdou um escritório, não tem indicação, não tem dinheiro para fazer contratações, para fazer realmente uma estrutura, vai passar por isso daqui, tá? É uma fase muito difícil, porém é uma fase gostosa, né? Uma fase onde você vai se descobrindo como empreendedor. Aí depois a gente vai então para um crescimento, começam a vir clientes, começa a entrar clientes no escritório, você vai começando a ter algum resultado financeiro, você vai vendo a tua vida melhorar um pouquinho, né? E aí é uma fase também deliciosa. Aí depois chega a fase de expandir, que então você vai pensar em contratar funcionários, você vai pensar em melhorar o teu sistema, contratar mais um sistema, otimizar, automatizar. Você vai realmente pensar em como você pode agora crescer esse escritório, escalar esse escritório, conseguir clientes e manter a produtividade, manter tudo sendo feito certinho. Então, isso daqui é uma fase mais difícil, vai exigir mais do dono. E aqui é a fase que você tem que transitar, de contador para gestor, de contador para empreendedor. Entender que aqui você tem que parar, aqui é o momento que você realmente tem que sair do operacional, sair, né, com essa responsabilidade de estar lá todo dia 7, todo dia 20, e você tem que pensar no teu negócio. Depois vem outras fases, né, a fase de gestão, quando você já tem funcionários e tem que fazer uma gestão, tem que liderar eles, dá trabalho, né, não é fácil, mas compensa demais, né? Compensa muito a gente ter uma equipe, a gente conseguir os clientes, o retorno financeiro vai aumentando proporcionalmente. Então, assim, são fases onde o negócio já deu certo. Então, é uma fase um pouco mais tranquila, mas ainda assim tem desafios. Eu acho que até o dia que a gente morrer vai ter desafios, né? Então, assim, vai ter desafios, mas pelo menos o retorno já está vindo e a sua vida já começa a ficar muito diferente. Às vezes a gente vem de um lugar humilde, de um lugar simples, onde a gente não tem condições, né, de ter uma vida como a gente queria. Mas só cabe a nós mudar essa realidade. Se você se dedicar, eu fui atrás, eu fiz faculdade, fiz bolsa, né? Consegui uma bolsa do ProUni para fazer faculdade, eu não tinha condições. Meus pais não tinham condições de pagar. Mas eu dei meu jeito, eu estudei, eu fui, fiz uma prova, consegui uma bolsa. Hoje a gente tem faculdades com valores muito mais acessíveis. Todo mundo que está aqui provavelmente está estudando para ter essa vida diferente. Então, é um caminho que cada um vai escolher. Existem diversos ramos na contabilidade, todos eles são bons, todos eles vão trazer retorno, mas você tem que escolher e você tem que se dedicar para isso. Tem uma frase também que eu gosto, que empreender não é só abrir um CNPJ. Tem gente que acha que pronto, abri um CNPJ, agora eu sou empreendedor. Não, não é bem assim. Você vai ter resultados quando você entender que empreender é saber resolver os problemas. Qual é o problema do empreendedor que nós, contadores, resolvemos? Ele tem um problema com a receita,
ele tem um problema que ele tem que manter a empresa dele regular. O que eu ofereço para ele? Eu ofereço tranquilidade, eu ofereço segurança, eu ofereço um negócio regularizado. Eu não vendo balancete, eu não vendo imposto, eu vendo aquilo que o cliente quer. Eu tenho que saber qual o problema que eu estou resolvendo para ele. Ele não quer lidar com a burocracia? Beleza, eu resolvo para ele. Ele não quer ficar preocupado, ele não quer dormir de noite sabendo que a Receita pode intimar ele. Eu resolvo isso para ele. Então, entendam qual é o problema que vocês vão resolver. E saibam que, quando a gente vai fechar um cliente, quando a gente vai vender um serviço contábil, a gente não vende a contabilidade. A gente vende o que ele quer. Ele quer tranquilidade, ele quer segurança, ele quer ter uma contadora de confiança. É isso que ele quer. Ele quer dormir tranquilo. É isso. Então, a gente tem que saber vender aquilo que o cliente quer e fazer aquilo que ele precisa, fazendo o operacional, fazendo o cálculo dos impostos, fazendo o balancete, fazendo aí toda a nossa rotina contábil. Gente, o resultado de cada um de vocês vai ser proporcional ao que vocês desejarem no fundo do coração de vocês. Se vocês desejarem do fundo do coração de vocês qualquer coisa, quero ser concursado, quero trabalhar na Receita, quero trabalhar no CRC, quero empreender. Se você desejar do fundo do teu coração, ninguém pode te parar. Ninguém pode te impedir. Você vai dar um jeito, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém esteja te ajudando. É você por você. É você que faz as coisas para você. E o seu eu do futuro vai te agradecer muito por isso. Gente, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Eu tenho certeza que essa palestra não vai terminar aqui. Por quê? Porque vocês vão conseguir aplicar isso que eu falei. E eu tenho certeza que vocês vão ter ainda mais sucesso nas carreiras de vocês. Muito obrigada.